Dia 33. Somos chamados para servir juntos, usando nossos talentos para abençoar uns aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,10. Descubra o ponto de encontro entre a vontade de Deus e os dons que você recebeu. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 12,6. Apesar de estar falando especificamente de dons espirituais nessa passagem, seu argumento abrange toda a capacidade dada por Deus a nós. Devemos usar essas capacidades a fim de abençoar os outros. A Bíblia está repleta de exemplos do uso que as pessoas fizeram dos seus dons que receberam de Deus para abençoar os outros e assim glorificar a Deus. Essa lista de dons é ilimitada e inclui, por exemplo, habilidades artísticas, arquitetura, administração, culinária, construção naval, oratória, arte de desenhar, de bordar, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, alvenaria, composição musical, fabricação de armas, artesanato, pintura, capacidade de velejar, de vender e de servir como soldado, alfaiataria, magistério, literatura e poesia. Deus quer que usemos nossos dons de modo criativo, quebrando as barreiras que limitam nossos conceitos de serviço cristão a uma pequena lista de funções dentro das tradições. Hebreus 10, 24. Ele quer que exerçamos nossos dons partindo da perspectiva de que, com qualquer dom que recebemos, podemos trabalhar para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. O Senhor lhe deu habilidade, interesse, talento, dom, personalidade e experiência de vida justamente por esse motivo. Mesmo assim, a maioria desses dons permanece oculta, desconhecida e sem uso. Você se surpreenderia ao saber que estudos já indicaram que os cristãos comuns possuem de 500 a 700 habilidades diferentes, todas destinadas a contribuir com o corpo de Cristo. Você não precisa se preocupar achando que alguns de seus talentos são comuns demais. Eles ainda possuem valor eterno para Deus. Jesus disse: "E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa." Mateus 10, 42. Como num vitral, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em cores e padrões variados. Ele nos moldou de forma a sermos únicos, sem cópias. Nenhum de nós tem a mesma mistura de fatores, o que nos torna singulares. Isso significa que ninguém na Terra jamais será capaz de servir aos outros da mesma maneira com que você foi capacitado a fazer. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Efésios 2:10. Uma das maneiras de entrar em contato com os dons e habilidades é olhar para a sua forma. Podemos usar esse acróstico para ajudá-lo a lembrar do desenho artístico de Deus ao criar você. F. Formação espiritual. Deus lhe deu dons espirituais para usar no ministério. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4. O. Opção do coração. Seu coração determina por que você diz determinadas coisas, porque tem diferentes sentimentos e porque age da maneira como age. Provérbios 4, 23, Mateus 12, 34. R. Recursos pessoais. São talentos naturais que Deus lhe deu a fim de cumprir seus propósitos. Êxodo 31, 3 e 4 afirma que Deus deu destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. M. Modo de ser. Sua personalidade influencia no uso de seus dons. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, sendo uma delas introvertida e a outra extrovertida. Esse dom terá expressões bem diferentes. A. Áreas de experiência. Há 5 áreas de experiência que influenciarão no seu serviço aos outros: educacional, vocacional, espiritual, ministerial e de experiências árduas. Você se sentirá bem ao fazer o que Deus planejou que fizesse, usando seus talentos para abençoar os outros. Phil Fisher, autor de Os Vegetais, uma série animada, disse uma vez: "Não há lugar mais feliz do que a interseção entre a vontade de Deus
e os talentos que você recebeu dele. Abaixo seguem algumas questões para ajudá-lo a descobrir esse ponto de interseção. O que sei fazer bem e posso oferecer para servir as outras pessoas? O que sei e posso ensinar aos outros? O que sei fazer que pode ser ofertado como bênção a alguém? Peça aos membros de seu grupo que o ajude a determinar as coisas que você desempenha bem e como pode usá-las em seu ministério. Para pensar, descubra o ponto de encontro entre a vontade de Deus e os dons que você recebeu. Versículo para memorizar. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Questão para considerar. Como você pode usar suas habilidades para servir a Deus por meio do serviço aos outros?